É, rapaz. Sacanagem, viu? Olha, quando surge o Alviverde, a gente surge aqui com mais um vídeo. Vários personagens nesse clássico, né? Primeiro, a forte chuva que caiu aqui em São Paulo antes da partida. Realmente o gramado sintético do Allianz Parque muito encharcado, jogo atrasado em 30 minutos, uma força-tarefa ali para melhorar a situação do campo. Outro personagem, o Piquerez, ele que volta de uma cirurgia, tinha entrado bem na partida contra o Guarani, começou ontem entre os titulares, dando esse belo passe para o Maurício fazer o primeiro gol do Palmeiras. Outro personagem, claro, Yuri Alberto, ele que fez o primeiro gol dele da temporada, extravasou na comemoração, deu voadora na bandeirinha de escanteio, recebeu amarelo, depois simulou uma falta, foi expulso, que mudou bastante também a dinâmica do jogo, o esquema tático das equipes, vocês podem falar bastante sobre isso. E realmente o Estevão, claro, ele que ainda não fez gol em clássicos paulistas, buscava o primeiro gol dele, o último jogo dele contra o Corinthians, antes de ir para o Chelsea, era um momento muito importante, acréscimos, chance dele fazer o gol, e aí no pênalti o Hugo Souza fez a defesa também, herói do Corinthians nessa partida, garantido o empate, e o Estevão saiu chorando depois de ter perdido este pênalti. O garoto, claro, foi conformado ali pela torcida, foi aplaudido também pelos companheiros de equipe, foi apoiado o garoto do Palmeiras. Palmeiras que criou muito, o técnico Abel Ferreira disse que o Palmeiras merecia largamente esta vitória, mas tem essa questão do ataque. Novamente o Palmeiras jogando sem um centroavante de referência, com muita movimentação ali na frente. Foi perguntado sobre isso, o técnico Abel Ferreira disse que realmente só faltou para ele, só faltou o gol do pênalti para o Palmeiras conseguir a vitória, não faltou um centroavante. E aí ele foi indagado sobre o Flaco Lopes, mais uma vez não aparecendo no banco de reservas. Ele disse que o Flaco Lopes precisa mostrar nos treinamentos que tem que voltar à equipe. Ele passou por uma cirurgia no nariz, desde então não tem se firmado no time do Palmeiras. Em relação à classificação, não muda, o Corinthians segue na liderança do Grupo A, Palmeiras segue na segunda colocação do Grupo C, o Corinthians bem próximo da classificação à próxima fase do Campeonato Paulista, e tem muito de arbitragem que a gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar sim, tá? Porque a Renata Roel já está escondida aqui no nosso estúdio. Maurício e Yuri Alberto no jogo de ontem. O Maurício com o gol dele, com 2 chutes e um certo, o do gol. E o Yuri Alberto com uma finalização também, deu 2 chutes, 2 certas, mas uma entrou então no gol do Everton, garantindo o empate para o lado do Timão. O Abel ele fala na partida sobre um Palmeiras que poderia largamente ter vencido o jogo. Foi esse o desenho da partida? O Palmeiras tem que lamentar que ele não venceu o jogo, além do pênalti ali no momento, que obviamente, né? Você sabe que eu sou meio viciado nesse negócio de ficar olhando o pós-jogo, posicionamento médio dos jogadores, tentando ver a participação dos jogadores com a bola, tentando ver a participação dos jogadores sem a bola. E se você observar o posicionamento médio final dos dois times, o Palmeiras já tem tempo que a gente até, em alguns momentos, até reclama algumas coisas do Palmeiras. Poxa, mas naquele jogo o Palmeiras tinha que jogar mais. Acho que não foi o caso ontem. O Palmeiras tinha, entre aspas, estava muito mal intencionado. Era de jogar em cima, era uma formação diferente exatamente para surpreender o Corinthians, para pegar o Corinthians. A gente falou muito sobre isso na época do Dorival no Flamengo, de jogar com o losango no meio. Qual é a ideia? Se você vai muito pelos lados, você vai esticando o seu losango, já ele vira uma linha reta. Porque o 10 tem que voltar, o 5 tem que... E aí acabou o losango. E ontem o Palmeiras estava estica. Vamos quebrar essa figura geométrica. E deu certo. Só não conseguiu sair com resultado, teve volume de jogo para isso, mas não conseguiu sair com resultado. E aí, assim, é futebol, gente. Do outro lado tem um goleiro que assim, na hora do 1 contra 1 do Estevão... Ele foi contratado para fazer isso, não é? E ele está num grande momento. O Palmeiras criou para vencer o jogo. Só que o Corinthians melhorou também no segundo tempo. Acho que muito da questão, né, em relação a isso de merecia ou não merecia, acho que o Palmeiras ontem jogou, o Marra entendeu assim, não sei se você também, Jailson, mas o Palmeiras jogou muito bem. Sim. Principalmente no primeiro tempo, mas aí é essa questão da coincidência, que já não é mais coincidência, porque vem se repetindo. Como o Palmeiras jogou muito bem contra o Botafogo,
na Libertadores, como o Palmeiras jogou muito bem contra esse próprio Corinthians na Arena Corinthians, como o Palmeiras jogou muito bem contra o Flamengo na Copa do Brasil na partida de volta. Em todos esses jogos ele joga muito bem e nenhum deles ele venceu. Não venceu nenhum. Aí que tá a chave, o diagnóstico que o Abel tem que encontrar. Assim, como você levantou, problema recorrente, assim, do Palmeiras, mas eu concordo com o Marra no quesito de que o Palmeiras, para mim, a pergunta da Mari é, o Palmeiras tem que lamentar e o Corinthians comemora o empate. Porque o volume de jogo que o Palmeiras apresentou no primeiro tempo foi impressionante. O Palmeiras botou o Corinthians para trás, realmente amassou ali no primeiro tempo. É ruim tu falar isso num clássico, né? Mas o Palmeiras foi muito assertivo ali nas escolhas que o Abel Ferreira fez em jogar com a linha de 3. O Veiga um pouco mais recuado, o Piquerez fazendo o lado esquerdo do Palmeiras funcionar, o Estevão lá do outro lado, o Facundo muito inteligente, porque o Facundo, mesmo jogando aberto pelo lado esquerdo, ele fechava e dava o corredor para o Piquerez explorar. E mesmo jogando sem o centroavante, né, que a gente está vendo novamente, e aí toda essa questão do Flaco Lopes, o Maurício muito agudo, o Maurício conseguindo fazer proteção, o Maurício conseguindo segurar a bola para trazer o time do Palmeiras para frente. Tanto que o Corinthians só melhorou quando o Ramon Dias igualou a linha de 3 zagueiros. Quando ele iguala a linha de 3 zagueiros, bota o Choca no lugar do Alex Santana. E aí ele consegue igualar um pouco mais o jogo. Só que aí logo depois o Yuri Alberto é expulso. E aí o Marra estava falando de posicionamento e tudo mais, aí condiciona completamente o jogo. Porque aí o Corinthians tem que recuar todo para segurar ali o empate e tem aí o Hugo Souza, seu goleiro, num grande momento. É uma fase espetacular do Hugo, que novamente garantiu um bom resultado para o Corinthians. E aí o Abel fala, né, na resposta, como o Mendes falou que não faltou o centroavante. Na verdade, acho que aquela resposta dele estava um pouco, entre aspas, contaminada, porque quem fez a pergunta foi o Leandro Boldaquian. E ele já tinha tido ali um desentendimento com ele em coletiva anterior, né? Então o Abel parece que respondeu... Foi do Klopp? Foi do Klopp. Aí o Leandro começa a perguntar, eu quis só fazer uma pergunta, não foi uma afirmação. Aí ele falou assim, então você pergunta o que você quer, eu respondo o que eu quero. Ixi, eu já criou um climão. Normal. Aí o Bodaguinha falou assim, faltou um centroavante? Ele falou, não faltou. Então acho que a resposta foi mais pra fechar essa conversa ali. Isso, acho que sim. Então. Acho que tanto foi, né, Mendel? Tanto faltou que ele termina o jogo com o Benedetti de centroavante. Depois da expulsão do zagueiro ali na frente. Exatamente. Alberto faltou um. Isso por conta da expulsão, né, Mari, das outras sessões da arbitragem. Ô Mendel, porque assim, a gente vai falar sobre o campo, a gente vai falar sobre os personagens, a gente vai falar sobre as escolhas do Abel, mas a gente vai ter que falar sobre a arbitragem, né? Que assim, teve a expulsão do Yuri, boba, mas curiosa, né, pela situação, e ainda a questão da penalidade. É isso, vários lances de arbitragem, também teve o chute do Piquerez, né, que bateu no braço do André Ramalho, e aí o Klaus sinalizou que bateu primeiro no pé, depois resvalou no braço, o Palmeiras tinha pedido um pênalti, e aí esses dois lances que realmente chamaram a atenção, primeiro a expulsão do Yuri Alberto, o Corinthians reclamando, e o Palmeiras reclamando uma invasão no pênalti cobrado pelo Estevão. A apuração da ESPN do nosso Francisco de Laurentiis que o Palmeiras vai formalizar uma reclamação junto à Federação Paulista de Futebol em relação a este lance ao pênalti. Isso porque, segundo fontes, o Luiz Flávio de Oliveira teria dito para a comissão técnica do Palmeiras que eles estavam revisando o lance no VAR, só que aí o Rafael Klaus acabou dando continuidade no jogo e durante essa revisão. A Renata Ruel, que vai participar, tem uma apuração dela também, que o VAR seguiu o manual nesta revisão do lance, do pênalti. São lances de arbitragem que deixaram os dois técnicos, na verdade, reclamando depois do jogo. Vamos ouvir os dois treinadores de Palmeiras e Corinthians falando sobre a arbitragem depois do empate no Clássico. Es una lástima que haya sido amonestado en la primera. Yo creo que en esas cosas tenemos que crecer como grupo. Tenemos que crecer como jugador. Y por ahí en la segunda hay una acción que hace muy fuerte, casi solo. Va la pelota para adentro y el árbitro, con la experiencia que se está jugando en un clásico, recibe la pelota, la recibe Palmeira y no hace continuar. Porque podía haber hecho continuar y no sucedía automáticamente nada. Pero bueno, son decisiones arbitrales. Eso nos complicó porque en un clásico es difícil jugar con 10, pero bueno, el equipo lo pudo sobrellevar. Erros fazem parte,
mas não foi só os nossos jogadores que erraram. Teve alguém dentro do campo que errou feio. As imagens podem-vos mostrar isso com clareza. Se viram a mesma televisão que eu vi, se calhar foi outra televisão, não sei se... Na que eu vi, não deixaram o Estevão fazer a recarga, que a recarga vinha para ele, porque houve uma invasão da área, isso é nítido, e as regras são para se cumprir. Tá, então, os dois treinadores reclamando da arbitragem depois desse empate no clássico Palmeiras e Corinthians. Boa, Mendel, você já volta. A Renata Ruel já está aqui conosco para a gente justamente ver os dois lances, Renata. Muitas reclamações, bom dia. Bom dia, Bruno, bom dia, Marra, Jailson. Ó, estamos de par de vaso hoje, eu vim para te agradar. Olha só. Eu sei disso. Viu? Hoje a gente está na paz. Então, hoje a gente está na paz. E assim, posso começar usando a frase do Abel? Vai. A regra é para cumprir. Não é isso que ele falou? Se tem a regra, é para se cumprir. E é Tô isso que vendo eu penso também. essa frase que ela já está usando vai se virar contra as pessoas. Quando começa Vai, assim, quando geralmente... começa assim. Cuidado. Olha, mas se a gente tem regra, tem que cumprir. E aqui a gente tem a expulsão do Yuri Alberto. Quando você pega o primeiro amarelo pro Yuri Alberto, é na comemoração do gol, que ele vai e chuta a bandeirinha que tem o símbolo do Palmeiras. Dentro da regra, quando você vai lá, regra 12, comemoração de gol, tá escrito lá, agir de forma provocativa, inflamatória ou debochada. Sei. Quando você chuta um símbolo, né, algo que tem o símbolo do adversário, no campo do adversário, para mim, você está agindo de forma provocatória, inflamatória, você pode gerar um problema maior. O cartão amarelo está previsto na regra e foi ok, para mim, bem aplicado. E esse segundo? Esse segundo... Aí é o dele cavar, né? Então, como você disse, ele cavou, é uma simulação. A simulação também está na regra. Conduta antidesportiva, tentar enganar o árbitro, simulando, né? Simulando uma falta, simulando uma lesão. Não foi muito rigoroso, Tudo não, isso. não Mas se tá na regra, Bruno, ele não tem que cumprir a regra, como disse o Abel, a regra não foi feita para ser cumprida. A gente está muito acostumado justamente com o jeitinho, né, da arbitragem. Sei. Vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho ali. Acho que esse lance eu posso deixar passar. E realmente tem árbitro que dá o jeitinho. Só que a hora que ele tem respaldo na regra... ele dá um cartão amarelo que ele tem respaldo na regra. Mas tá tudo bem o torcedor do Corinthians reclamar que assim, por que só seguem a regra quando contra o Corinthians? Quantos jogadores tomaram cartão por causa da simulação? Mas aí, Mari, você reclama com o árbitro que cumpre a regra ou você reclama com um jogador que já tinha um amarelo por dar uma voadora numa bandeirinha? A responsabilidade é pra cima do jogador, ele que descumpriu. O ponto é, mais uma vez, a arbitragem nem sempre vai seguir... Isso é um ponto. Olha, tô aqui do seu lado, Marra. A mágica da TV, a TV faz mágica, você sabia? E ela levou as almofadas que estavam aqui. Não tem, pra eu caber. Incrível. E teve outro lance, né, Renata? Aí é o lance que o Abel reclamou e muito por conta de uma invasão. Houve a invasão? Então, as imagens que nós temos, na minha opinião, não são claras. O que a gente leva em consideração da invasão? É a parte que toca o chão, é a parte que toca o solo. É diferente do impedimento, Bruno. O impedimento você considera a parte que está mais próxima da linha de fundo, exceto os braços, é onde você considera. Numa invasão, não. É a parte que está tocando o solo. Tem que estar pisando. Então, tem que estar pisando. Então não é a parte do corpo que está projetada. É a parte que está tocando o chão. Se o pé direito dele, na hora que o Estevão toca na bola, a sensação que eu tenho é que o pé direito está no ar. O pé esquerdo é que a gente precisa ter a noção se está dentro ou fora. Pelo que eu recebi de informação, a Federação Paulista checou sim esse lance ontem. Que loucura. E que a checagem considerou que o pé esquerdo não tocava a linha, que é os 9,15 metros que você tem que dar de distância. Na próxima penalidade, os jogadores têm que ficar na beirada, até só ir marcar, tem que ficar assim. Se você ficar aqui, você pode. Você pode. Apitou, eu já tô na frente do outro que vai começar. Não é a hora que apita, a hora que o jogador toca na bola. A gente caindo, isso é engraçado. Imagina, né? É loucura. O pessoal todo parado assim, parado na beira do... Mas você tem o jogador do Palmeiras que tá assim também. Eu acho que é o Figueiredo. Ele pode ficar que tá mais aqui. pra baixo. Na hora que ele encostou na bola, dei o passo, não tô. Não.
Porque se sua perna tá no ar, em cima da linha, não é considerado. É uma posição maluca que você quis ficar. Que você quis ficar e que não é considerado. Agora, é a parte que tá tocando. Se a parte do pé dele 2 metros. tiver, imagina. Ganhei. Ganhou. Ganhei. O Jailson com a perna assim, ó, lá no... Ganhou. Não, se eu cobrar o pênalti, eu vou perder. Mas volta a imagem ali que tem todos ali, porque tem um jogador do Palmeiras na mesma posição ali também, né? E eu acho até que é mais mérito do jogador do Corinthians estar atento e estar pronto pro rebote do que quem estava do lado dele e de repente não tá tão atento. E é um lance de VAR. O Hugo não adianta. A gente vê, ó. Lá, olha. a perna Então, dele... e o Hugo não adianta. A posição do Hugo com o pé ali sobre a linha tá ok. Aí, o que a regra também diz hoje, toda invasão é para voltar uma penalidade? Não é. Esse gera impacto. Se o jogador que pega o rebote do goleiro está invadindo, você tem que voltar essa penalidade. E o VAR, para esse tipo de lance, tem sim o direito e o dever de sugerir e intervir. Eu também. Eu não acho que foi tão... Caótico assim, né? Eu fiquei É porque como o jogador que pega o rebote, dá a sensação que ele teve uma vantagem. É por isso que existe a reclamação. Exatamente. Eu não sabia dessa questão da linha. De tá pisando. Eu não sabia, eu tô sabendo, tô aprendendo agora. A perna no alto. Tem que estar em contato, mas ele ganha. E eu acho que foi mais sorte que o juiz. Ele ganha porque ele tava ligado no lance. Eu acho que foi mais mas sorte porque ele tá que o na juiz. frente também, pô. Não, eu também ele acho. deu sorte. Eu acho que ele pensou na regra. Ele deu sorte, mas ele tava na frente ali no limite. E aí, porque ele não tocou, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas foi no limite mesmo. Não sei se foi isso, mas às vezes eu tenho a impressão que o Abel também já gritou mais alto nessa, porque tinha o outro lance polêmico, sabe? Envolvendo a expulsão do Yuri. Então deixa eu gritar mais alto aqui para esse seu assunto e não outro, mas talvez. Assim como o Jailson, eu tenho essa dúvida. Quem sabe dessa qual é parte da invasão que não é o corpo projetado, Não, né? e quem sabe, na hora do vamos ver ali também não lembra. Não lembra. Então, assim, e é lance de VAR. Sim. No campo você não vai conseguir enxergar isso. É lance de VAR. Aí eu acho que poderia entrar a Federação Paulista e falar assim, olha, eu tenho aqui a imagem, eu tenho aqui o áudio, a gente, com a transparência que a gente tem, vamos mostrar. Ô Rê, a gente vai conversar mais ainda sobre Palmeiras e Corinthians também dentro de campo. Obrigada por ter participado aqui, ter visto a sua carinha em meio à polêmica, mas falar com o Mendel também, porque a gente abriu, né, Bruno? Sim. Falando sobre toda a situação que envolve a cidade de São Paulo, que caiu um avião, né, ali na avenida, que é em frente ao CT, inclusive, do Palmeiras e do São Paulo, né, Mendel? É isso mesmo, Mari, essa triste notícia, né, por volta das 7h20 da manhã de hoje, a queda de um avião de pequeno porte na Avenida Marquês de São Vicente, que fica próxima aqui ao Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. Este avião tentava um pouso ali na Avenida Marquês de São Vicente, colidiu com ônibus, houve explosão. Até o momento, 2 mortes, 7 pessoas feridas. E este acidente acontece bem próximo aos centros de treinamentos do Palmeiras e do São Paulo, bem próximos mesmo. Eles ficam ali na Avenida Marquês de São Vicente, também próximo ao Clube Nacional e também próximo ao condomínio de edifícios onde vivem vários jogadores do Palmeiras, do São Paulo, também os treinadores das equipes. Isso afeta os treinamentos programados para hoje do São Paulo e do Palmeiras. Palmeiras que depois do empate contra o Corinthians teria uma reapresentação hoje de manhã na academia de futebol, já pensando no jogo contra o Água Santa domingo em Brasília. Esse treino foi transferido para o período da tarde e o São Paulo, que enfrenta amanhã o Red Bull Bragantino, tinha um treino hoje às 10 horas da manhã. Esse treino foi atrasado em 30 minutos para as 10h30 da manhã. O São Paulo até orientou os jogadores para fazerem um caminho diferente para chegar no CT, pelo outro lado da Avenida Marquês de São Vicente, pegando um retorno. Esse treino já começou, então o treino dos dois times afetados por este acidente. A gente, claro, lamenta o acidente, se solidariza com os parentes das vítimas deste terrível acidente que aconteceu hoje de manhã, aqui bem próximo à zona oeste de São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente. Tudo bem. Para mim, polêmica só teve uma, que foi a não anulação da cobrança de pênalti do Estevão. Aquele chute lá, aquela cobrança tinha que ser anulada. Deixe sua opinião aqui embaixo. Não vou mais comentar sobre esse assunto neste vídeo. Olha, inclusive, se você quiser ver mais polêmicas, né, tem um vídeo aqui que a gente colocou, tá aparecendo aqui, né? Aqui. Aí, clica aí. Avante palestra.